Então, um dos grandes passos rumo ao desenvolvimento da química como ciência, né, foi a evolução do entendimento a respeito do átomo. Né? Então, a partir do entendimento do átomo é que foi possível entender o que constitui a matéria, ou seja, prever determinados comportamentos dos materiais, entender também a manipulação, entender a radioatividade, certo? E também produzir, né, produtos de nosso interesse e assim por diante. Mas para que chegássemos a essa estrutura de modelo atômico atual, vários estudos foram realizados. Então esses estudos sobre o átomo, eles não são de agora. Eles começaram lá na Grécia Antiga, 450 anos antes de Cristo, pelos filósofos gregos Demócritos e Leucipo. Eles levantaram uma hipótese onde eles achavam que tudo seria formado de pequenas partículas indivisíveis e essas partículas que formavam a matéria, que eles acreditavam que era indivisível, eles chamaram de átomo. Então vejam, tudo se originou a partir da curiosidade. Então, desde a Grécia Antiga que se vem estudando a estrutura da matéria, né? Procurando explicar para as pessoas como é a estrutura da matéria, até que eles chegaram no átomo. A palavra átomo tem o prefixo A, que significa não, e tomo divisível, ou seja, o átomo seria uma estrutura não divisível, que significaria o seguinte, que toda a matéria ela é formada por átomos, certo? Então, por exemplo, um pedaço de papel, a gente pode cortar esse pedaço de papel até chegar um momento que a gente não pode mais dividir. Esse pedaço que a gente não pode mais dividir foi o que eles chamaram de átomos, que seria a menor partícula que formava a matéria, que na época para ele era indivisível. Então, as ideias desses filósofos, Leucipo e Demócritos, não foi bem aceita na época, certo? Então, na época não se admitia de jeito nenhum e não foi reconhecido esse estudo dos filósofos gregos. E foi somente a partir do século XIX que essa ideia de átomo ela foi retomada. Pois os cientistas podiam testar suas hipóteses, né, por meio de experimentos, para comprovar essas hipóteses ou para refutar. Ou seja, comprovar ou não comprovar essas hipóteses. Então, a gente vai falar agora a respeito do primeiro modelo atômico. Mas antes disso, vale lembrar que, apesar de serem vários modelos atômicos que foram evoluindo ao longo da história, todos eles foram importantes para que nós chegássemos ao modelo atômico atual. Nós vamos falar na sequência, logo depois, certo? Mas assim, primeiro modelo atômico que surgiu mesmo como modelo atômico foi o modelo atômico de Dalton. E como seria esse modelo atômico de Dalton, né? Então, primeiro eu vou falar um pouquinho a respeito de Dalton. Dalton era um químico de origem inglesa e ele retomou as ideias dos filósofos gregos de Leucipo e Demócritos. Só que Dalton ele deu uma contribuição um pouquinho melhor para essa questão do átomo. Então vejam, para Dalton, o átomo era a menor partícula que formava a matéria, ele continuava concordando com os filósofos gregos, só que aí ele foi um pouquinho mais além, porque ele questionou o seguinte: se o átomo é a menor partícula que forma a matéria e tudo que existe é formado de matéria, por que tem tantos tipos de matérias diferentes? Então, ele concluiu o seguinte, que se existem vários tipos de matérias diferentes,
que são formadas por átomos. Então esses átomos são diferentes. Então ele concluiu que na natureza existem vários tipos de átomos que são diferentes, certo? Então aqui, ó, Dalton é o primeiro modelo atômico, né? Para ele o átomo era rígido, indivisível, indestrutível e tinha uma forma esférica. Então continuava concordando aí com os filósofos gregos, certo? A única coisa que ele acrescentou foi essa observação que se existiam vários tipos de matérias, então provavelmente também existiriam vários tipos de átomos. Então, esfera maciça, indivisível, indestrutível, foi aí que surgiu o modelo que ficou conhecido como modelo bola de bilhar, que é esse exemplo que a gente tem aqui, certo? Então, o modelo bola de bilhar foi um modelo atômico para tentar explicar, né, a estrutura da matéria que foi criada por John Dalton, tudo bem?